Esquisito. Ok. Todo mundo me ouvindo, mais ou menos? Sim. Sim. Então, boa noite, pessoal. Agora sim. Vamos retomar de onde paramos, né? Na anterior, a gente começou mostrando a vista do Monte das Oliveiras. Aqui nós estamos exatamente na direção contrária. Nós estamos na frente do Muro das Lamentações, em Jerusalém. Homens com quepá separados das mulheres, né? Ao fundo, o Monte das Oliveiras, à esquerda, o Domo da Rocha. Acho que é isso. Vamos em frente. Eu vou tentar mostrar o resumo que a guia da nossa excursão fez para nós. Para isso, eu vou desligar o microfone. Certo. Você quer colocar som, Carlos? Vamos ver se dá certo. Para colocar o som, não, para colocar o som você tem que sair, daí você compartilha de novo e na tela de compartilhamento embaixo tem um lugar que é para permitir o som. Vamos ver. Então você tem que sair de novo. Certo. Agora Okay. compartilha de novo e embaixo, na tela embaixo, do lado esquerdo, tem um quadradinho lá que você permite o som a ser compartilhado também. Não estou vendo. Embaixo do lado esquerdo. Não estou vendo, Wagner. Compartilhar o som. Quando você vai compartilhar, boa noite, Lela. Vê a tela. Não estou vendo. Ah, perfeito. Ok? Perfeito. Tá, então vamos. Vamos voltar. Não estou conseguindo. O som estava na outra tela, não era? Bom, na anterior? Tudo bem. Tá bom, ok. Vamos tentar de novo. Última chance. Nada. Ok. Tá bom. Ok. Então vamos lá, gente. Resumindo, né, o que nós falamos na última vez, nós falamos que em 2000 a.C. aparece Abrão com seu filho Isaque, com seu neto Jacó, com as 12 tribos de Israel. Existe uma escravidão no Egito até que Moisés leva os judeus para a Terra Prometida. Em mais ou menos 1000 a.C., o rei Davi muda a capital de Hebrom para Jerusalém. O rei Salomão constrói um templo para a Arca da Aliança. Nabucodonosor destrói o templo. Os judeus vão para exílio em Babilônia. E aí passa por diversas mãos até chegar nos gregos, até que o pessoal se enche dos gregos, faz a independência, constrói o segundo templo. Em 60 a.C., a área é conquistada pelos romanos. Por volta de 30 depois de Cristo aparecem os milagres de Cristo. Em 66, revolta contra os romanos e destruição do segundo templo. E uma revolta mais brava em 132, que contra os romanos, cidades são arrasadas, os judeus ficam dispersos pelo mundo. Depois do domínio dos romanos e dos bizantinos, né, que são romanos, aparecem os muçulmanos. Existem 2 períodos dos cruzados, com uma leve intromissão dos muçulmanos. Depois os mamelucos, que pouco ou nada fazem.
finalmente os turcos otomanos. No século XIX aparecem as primeiras ideias de sionismo. Essa região passa por um mandato britânico, a região nesse momento se chama Palestina, até que em 1948 Israel conquista a independência. E isso conquista através de uma guerra, e novas guerras acontecem em 56, 67, 73, e seguidas de paz, tanto com o Egito como com a Jordânia mais tarde. Bom, toda vez que eu faço uma apresentação, depois eu fico pensando o que eu não contei, né? Então, entre muitas outras omissões, né, dentro do meu ato de contrição, estão as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito, elas foram construídas mais ou menos em 2500 a.C. Então, é improvável que tenham sido escravos judeus que as tenham construído. Sobre medicina, a gente citou 10 fatos, mas faltaram 2 que eu acho muito importantes. O primeiro é o milagroso spray do Bolsonaro. Ele curou uns 30 pacientes em pouquíssimo tempo, tipo 3 a 5 dias, e pode ser usado em pacientes moderados e graves de Covid. Mas o estudo ainda está finalizando, aliás, acabou de finalizar a fase 1 e precisam mais evidências e testes para confirmar sua eficácia. Nessa hora em que a própria Coronavac, né, está sujeita a controvérsias, está se falando numa terceira dose, é por aí mesmo, né? Uma coisa que eu omiti também na hora da medicina foi a grande liderança de Israel na evolução da vacinação. Nessa altura, provavelmente, está quase todo mundo vacinado com a segunda dose. Bom, outro fato que eu omiti foi a tomada de Acre pelos cruzados em 1191. Ou seja, Acre já era uma cidade cruzada, foi conquistada pelos muçulmanos e foi reconquistada pelos cruzados em 1191. Nessa altura do jogo, o que aconteceu? Os cruzados sitiaram Acre, que estava em poder dos muçulmanos, e ao mesmo tempo foram sitiados por outros muçulmanos. Então ficou uma situação muito parecida ao jogo de War, quando você persegue um exército e tem outro exército te perseguindo. É uma situação bastante sui generis. O que eu também deixei de mencionar foi o passeio pelo Mar da Galileia. Quando chega mais ou menos bem afastado da margem, o barco para e é um ritual geral de meditação. Todo mundo para meditar um pouco nos assuntos que bem entender. E é um momento muito zen. Eu lembro de dois momentos zen na vida. Um foi esse, o outro foi quando eu cheguei em Abadiânia, do João de Deus, pela primeira vez. O efeito desse último zen já passou, mas o de Israel continua. Finalmente, a casa de São Pedro em Cafarnaum, que está vista na foto de baixo, né? Ela está embaixo de uma igreja, coisa bastante comum, porque com o tempo, né, cidades foram construídas em camadas superpostas, né? Essa casa de São Pedro, ela é relativamente grande, porque ela tem o tamanho da igreja. E aí uma das pessoas da excursão disse: "Nossa, que casa pequena, né?" Aí minha esposa disse: "Não, não é pequena. Ela tem até banheiro." Então é uma casa rica, né? O São Pedro não era um cara de pobreza franciscana, né? E era até um cara casado na época. Ok, vamos em frente. Está com você. Eu sei, não estou conseguindo andar. Vamos ver. Ah, é? Consegui. Tá. Vamos dar uma olhadinha rápida do ponto de vista geográfico, o que nós fizemos e o que nós vamos fazer. Então, nós saímos de Tel Aviv, Jaffa, fomos para o norte, para Cesareia, que não está representada no mapa, mas fica um pouco acima de Ardera. Fomos para Haifa, cidade dos Baais. Fomos para Acre, a cidade dos Cruzados, né?
Daí nós desviamos para o Mar da Galileia. Ficamos em volta do Mar da Galileia, em volta da cidade principal do mar, que é Tiberíades. Vimos vários milagres de Jesus. Fomos para Safed, que aqui está representada como Zefate, que é aquela cidade da Cabala. E nos espalhamos também para Nazaré, que é o nosso próximo capítulo de hoje. O que mais que nós vamos cobrir? Nós vamos falar de Mar Morto, nós vamos falar de sul de Israel e Península do Sinai, vamos para a Palestina, vamos falar da faixa de Gaza e da Cisjordânia, passar pela cidade de Jericó, Belém e Hebron, e, se der certo, vamos para a Jordânia, visitar algumas cidades que estão elencadas aí, terminando com a cereja do bolo, que seria Petra. A outra cereja do bolo, que seria Jerusalém, eu também esqueci de falar para vocês na semana passada, vai ser podada porque ela merece um capítulo à parte. Um dia para falar de Jerusalém é pouco. Né? Bom, do lado, então, de Israel, nós ainda vamos passar por Nazaré, por Jerusalém, e aí nós vamos ver essa fronteira desenhada em azul, que separa Israel da Palestina. E na Palestina nós vamos visitar Jericó, Belém e Hebron. Em seguida nós vamos para o Mar Morto, centralizado numa cidade chamada Engedi, e daí nós vamos para o deserto de Negev, até chegar em Elat, que seria o porto de Israel no Mar Vermelho. Okay? Aí, do lado de lá do Jordão, está a Jordânia, e nós vamos percorrer basicamente a Jordânia ocidental. Nós vamos entrar por aqui e descer, descer, descer até Petra. Ok? Bom, vamos chegar em Nazaré. O que é importante em Nazaré? Nazaré tem a Basílica da Anunciação. Então, diz a Bíblia, né, que na Basílica de Anunciação foi que Maria recebeu a notícia do arcanjo Gabriel que ela seria a mãe de Jesus. Essa Basílica da Anunciação é a maior igreja do Oriente Médio. Tem portas majestosas de bronze, capelas de bizantinos e cruzados, mosaicos com Maria em diversos idiomas, um domo enorme que pode ser visto aqui. Nesse domo, na cúpula desse domo, tem pétalas de lírio que simbolizam a pureza, com a letra M de Maria. Isso daqui seria o domo visto de baixo. Pegado à Basílica da Anunciação, existe a igreja de São José, com a oficina onde provavelmente Jesus deve ter aprendido os ofícios de carpinteiro. Nazaré não tem só isso, tem um monte de outras igrejas, né? E o mais interessante é que os ortodoxos não reconhecem a Basílica da Anunciação como lugar onde Maria recebeu a visita do arcanjo Gabriel. E também uma primeira igreja onde Jesus pregou, também o pessoal tem ideias próprias. Nessa figura aqui de cima, que corresponde a essa entrada, né, existe uma mensagem em latim dizendo que o Verbo se fez carne e foi morar em nós. Acima desse escrito, né, existem as figuras dos 4 evangelistas. Né? Evangelista, a tradução literal seria aquele que proclama boas notícias. Os 4 evangelistas, 2 deles foram apóstolos, 2 não. Os evangelhos começaram a ser escritos do tipo 65 depois de Cristo e foram escritos até uns 90 depois de Cristo.
Então, existem evangelistas que não são testemunhas oculares da história. Okay? De qualquer maneira, o que eles reportam é bastante coerente. Pode ser que um ou outro tenha se baseado no primeiro, que foi São Marcos. Mas, enfim, as informações são muito coerentes e fica bem claro o seguinte, que o grande defeito deles é que ninguém entendia de cartografia, né? E se eles tivessem localizado melhor as regiões, teria sido muito mais fácil. O evangelista Mateus foi apóstolo. Ele era coletor de impostos e, às vezes, ele é representado como um homem. Ele tem uma característica interessante que, no evangelho, né, dele, no evangelho segundo São Mateus, muitas vezes ele duplica os personagens para reforçar as ideias. É o caso típico do cego de Jericó. Todo mundo que diz que Jesus curou um cego em Jericó, ele diz que foram dois. E assim várias vezes. Provavelmente até para dar mais um sentido coletivo à obra de Jesus. O São Lucas era médico. Ele certamente não conheceu Jesus, mas foi muito próximo de Paulo de Tarso. Inclusive, ele escreveu os Atos dos Apóstolos com a palavra de Paulo de Tarso. Né? Ele é representado normalmente como um touro. E do ponto de vista literário, ele é o melhor de todos. João também foi apóstolo. Provavelmente é o mais jovem de todos os apóstolos. E ele é representado normalmente como uma águia. Do ponto de vista de como escreve, ele é o mais especializado em teologia. Finalmente, Marcos foi um seguidor de Pedro e é representado normalmente como um leão. O leão está associado à ideia de ressurreição e ele passa bastante tempo falando sobre a ressurreição de Jesus. Ele é o mais antigo, né? É o que começou a escrever em 65 depois de Cristo, e os evangelhos dele são os mais curtos. É fácil, né, associar São Marcos ao leão. Basta olhar para os leões na Praça São Marcos, em Veneza, né? E para quem acabou de ser vice-campeão brasileiro, os ídolos goleiros do Palmeiras, né, são Leão e São Marcos. Essa figura à esquerda, ela mostra o que se chama Complexo Arquitetônico de São José. Então, na verdade, existem duas basílicas, uma superior e uma inferior. Aquela inferior, ela tá reconhecida como cripta, mas na verdade ela contém a cripta. E abaixo da cripta existe a Gruta da Anunciação. Na cripta, que estaria aqui, ela foi ampliada, né? Aqui existem os 7 degraus, as 2 pias, e assim por diante, e parecem ter sido escavada na rocha e preservada. Boa parte de tudo isso andou destruído, mas a gruta não. Essa é a gloriosa porta de bronze da entrada, né, com passagens da vida de Cristo. A Basílica Superior, o que se vê no altar, e a mensagem seria a seguinte: a Igreja é una, santa, católica e apostólica. Aqui nós temos uma visão da Basílica Inferior, da gruta, vista de mais longe, mas não dá para chegar tão perto assim, né? E de um pouco mais de perto, e de novo a mensagem do Verbo se fez carne. E pegado, né, estaria a casa de São José, e onde Cristo pode ter aprendido os ofícios de carpinteiro. Existem arcadas na entrada, e ao longo dessas arcadas existem mosaicos nas várias línguas, né? Como a gente já viu em Ardenite. Essa daqui seria a mensagem do Brasil com sua padroeira.
Existe também uma área, aqui aparece minha esposa, devota da Virgem Maria, e aqui não apareço eu, mas deveria aparecer, porque do lado de São José, vocês estão vendo esses joelhos, né, suficientemente esfregados, né? E aí, a hora que eu vi essa cena, eu perdoei o Roberto de ter acabado com os meus joelhos e pedi longa vida para eles, que eu sofro de artroses até hoje. Falar um pouco de Mar Morto, gente. Então, esse é o Mar Morto, né? O Mar Morto, na teoria, seria o Rio Jordão na sua fase terminal. Nem sempre o Rio Jordão chega até o Mar Morto. Ele não fica longe de Jerusalém. Nós vamos percorrer de leve o Mar Morto, falando alguma coisa de Qumran, de Engedi, de Masada, de Sodoma e Gomorra, que deveriam estar por aqui, mas ninguém tem muita certeza, e da caverna da Farinha e da empresa que hoje monopoliza a extração do Mar Morto. O que nós vemos aqui do lado são visões do Mar Morto em épocas distintas. Essa primeira seria a posição em 1972. Em 1989, o Mar Morto já estava fragmentado em 2 mares mortos, né? E aí houve umas obras de recuperação que estão tentando devolver o Mar Morto a uma estrutura única. Essa última foto é de 2011. Faltou dizer que o que nós temos aqui são poços de evaporação, e desses poços de evaporação é que se extrai principalmente o potássio. Bom, sobre o Mar Morto, primeira coisa, Sodoma e Gomorra. Que existiram, a Bíblia não traz dúvidas. Aonde existiram, aqui são elas. Provavelmente mais ao sul do Mar Morto. E o que tem de importante aí, que Sodoma e Gomorra estão associadas a todo tipo de homossexualidade. Também se fala muito da hospitalidade dos habitantes, que era muito ruim. Então dizem alguns cronistas que toda vez que algum visitante chegava em Sodoma, ele era colocado na cama de Sodoma. Se ele fosse maior que a cama, amputavam as pernas. Se ele fosse menor, ele era esticado. Então era uma violência sem limites, né? As coisas incomodaram tanto que Sodoma e Gomorra foram destruídos. Porém, havia lá um habitante que vivia de acordo com as regras de Deus, que era Lote. Esse Lote é sobrinho do Moisés ou do Abraão? Deixa eu me lembrar, do Abraão. Ele era sobrinho do Abraão. Eles andaram juntos na região até o momento que os dois se dividiram. Um foi mais para o deserto, o Lote foi mais para o Mar Morto. E aí ele recebeu a mensagem de desocupar Sodoma e nunca olhar para trás. Ele saiu com a família, mas a mulher dele era curiosa. Então ela caiu na maldição e foi transformada numa estátua de sal. Essa é a mulher de Lote. Bom, aqui nós vemos um Mar Morto, né, em toda a sua salinidade, né? Enquanto o normal no oceano é alguma coisa parecida com 3% de salinidade, no Mar Morto a salinidade chega e passa até 30%. Então não é de se estranhar aquela famosa fotografia do carinha lendo o jornal em pleno Mar Morto. Existem minerais como o potássio e o lítio. O bromo faz bem para os nervos, o magnésio para a pele, o iodo para as glândulas. O Mar Morto é saudável para quem tem psoríases, né, coceiras, artrites, reumatismo.
Existem lugares onde são oferecidos banhos de lama e de enxofre e quase não chove na região, né? Chove 10 vezes a menos do que em Jerusalém. E tanto a evaporação natural do Mar Morto quanto o uso do Rio Jordão para extrair a água potável que abastece Israel e a irrigação de todas as áreas agrícolas fez com que o Mar Morto encolhesse, e hoje a depressão onde ele já está, quer dizer, ele está abaixo do nível do mar, né? Ela aumenta na razão de aproximadamente 1 metro por ano. Então ele vai ficando cada vez mais, mais fundo, né? Vamos dizer assim. Por outro lado, a evaporação faz bem, porque ela funciona como filtro para os raios ultravioleta. As temperaturas são altas, 40 graus centígrados, mas você não precisa se preocupar tanto com queimaduras do sol como em outros lugares de mesma temperatura por causa dessa filtragem. O que realmente machuca, né, é o sal nas águas que, entrando nas feridas, dói que dói. Talvez o Mar Morto tenha, olhando de cima, uma paisagem que mais se aproxima da paisagem da Lua. Pertinho tem uma Gruta da Farinha. É uma gruta que você passa com facilidade, mas a hora que você se dá conta, você está totalmente branquinho, porque a rocha de gesso esfarelou em cima de você. Existe uma empresa que explora o Mar Morto, que é a Dead Sea Works, e ela está um pouco na alça da mira dos defensores da ecologia. O que eles dizem é que existe um ecossistema que essa empresa está destruindo. Em parte é verdade, mas a vida animal no Mar Morto é praticamente impossível. Uma cidade que está às margens do Mar Morto é Massada. Vamos voltar para a rebelião contra os romanos de 66 depois de Cristo. Jerusalém resistiu uns 3 anos, ela foi até 69. Foi quando o segundo templo foi destruído. E Massada resistiu mais. Então o que o pessoal de Massada fez? Ele se abrigou no alto da montanha, onde Herodes o Grande tinha construído 2 palácios. Um palácio suspenso, que tinha a funcionalidade de residência, e um palácio ocidental, que servia para visitas e recepções. O pessoal se entrincheirou aí, e os romanos fizeram um cerco fantástico em volta de Massada e construíram uma rampa pela qual subiram. E em nenhum momento eles foram obstaculados pelas 1000 pessoas que estariam lá em cima. Bom, quando os israelenses se deram conta que o massacre era inevitável, aí eles cometeram o que se chama impropriamente de suicídio coletivo. O que aconteceu? Eles se mataram, mas se mataram de um jeito sui generis. O Efim comentou, né, na outra vez, que o suicídio não é permitido pelas leis judaicas. Então o que faziam? O chefe da família empurrava a sua esposa e seus filhos. Aí dividiam em grupos de 10. E um empurrava os 10. E assim ia diminuindo, até sobrar só um, e esse cara cometeu o suicídio. Esse sacrifício de 960 pessoas, só sobraram 7, eu não lembro se 2 mulheres e 5 crianças ou vice-versa, né? Criou uma frase famosa para os israelenses que Massada não voltará a cair. Okay? Outra coisa importante no Mar Morto são os famosos manuscritos do Mar Morto. Quem visitou Jerusalém e esteve no Museu de Israel deve ter visto uma cópia. Uma cópia não, alguns originais que são guardados lá, né? E na língua original e traduzidos para o hebraico. Traduzidos hoje para o hebraico. Eles foram escritos em hebraico, aramaico e grego. Eles
foram escritos em pergaminho e papiro. Bom, em 1947, um pastorzinho beduíno estava procurando uma cabra que tinha sumido, entrou numa das cavernas dessa região Qumran, e aí ele encontrou dentro de uma urna alguns manuscritos. Ele não deu a devida importância, passou para outro que também não deu a devida importância, mas como estavam escritos em pele de animal, ele levou para um sapateiro para ver se era possível fazer um sapato daquilo. E aí esse cara reconheceu toda a importância das coisas e começou a exploração grande dessa região. Hoje, 11 dessas grutas são conhecidas e podem ser visitadas. Elas têm vestígios de civilização do tipo canais de água, cisternas. É muito provável que os escritos tenham sido realizados lá, porque foi encontrada uma mesa de alabastro e bronze, tinteiros de cerâmica, mas existe também a teoria que os escritos estavam em Jerusalém e foram escondidos para serem salvos da sanha dos romanos. Bom, existe um monte de manuscritos, aproximadamente 40% são bíblicos e batem com a Bíblia, né? 30% são apócrifos. Por exemplo, um deles descreve uma batalha, assim por diante, e 30% são sectários e são atribuídos aos essênios. Eles estão bastante espalhados. Jerusalém é o lugar principal, mas eles também podem ser encontrados em Amã, capital da Jordânia, e até em Paris. A notação que se dá para cada manuscrito é do tipo que está aí. 1QISA. O que significa? 1, caverna 1. Q, com Ram. E S, Isaías. Dentro dessa caverna de Isaías foram encontrados, na verdade, 2 manuscritos, o A e o B. E toda a parte de Isaías do Velho Testamento, os 66 capítulos integrais, foram encontrados aí em Qumran. Sobre os essênios, uma pequena nota, né? Os essênios são uma vertente do judaísmo que é muito séria com relação ao ascetismo e ao celibato. A dúvida é até que ponto eles influenciaram a filosofia e a pregação de Jesus e até que ponto São João Batista era ou não era essênio. Vamos em frente. Bom, o que está representado aqui em amarelo é Israel do jeito que era em 1967, quando aconteceu a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi extremamente rápida. Israel foi atacado por todo o mundo árabe, mas reagiu prontamente, né, e conquistou as colinas de Golã, conquistou o que se chama de Cisjordânia e conquistou dos egípcios a península do Sinai e a faixa de Gaza. Então, tudo isso foi obtido na Guerra de 67. Essa guerra de 67, o saldo é muito favorável, é uma goleada de Israel. Né? Por exemplo, soldados mortos, árabes, mais de 4.000, Israel, menos de 1.000. Feridos, 6.000 árabes, 4.000 israelenses. Aviões abatidos, 40 aviões israelenses, quase 500 aviões árabes. Tanques danificados, quase 400 israelenses, quase 1.000 do mundo árabe. Então dá uma ideia de como foi rápida e rasteira e, vamos dizer, entre aspas, fácil essa guerra. Em 1973 aconteceu uma outra guerra. Era o feriado do Dia do Perdão, Yom Kippur. Essa daí os israelenses não conseguiram prever o que iria acontecer e demoraram mais um pouco para reagir. De qualquer maneira, a guerra se estendeu por 20 dias e só parou quando a ONU
os Estados Unidos e a União Soviética, que era aliada da Síria, resolveram mediar um pouco o conflito. De qualquer maneira, Israel não devolveu os territórios que tinha ocupado em 67. Bom, a primeira consequência desse fato foi que houve um boicote aos países que apoiaram Israel pelos países exportadores de petróleo, a famosa OPEP, que seriam esses países vizinhos de Israel, né? E com isso daqui, o preço do barril de petróleo subiu, que foi uma beleza. Derrubou a bolsa de valores e criou uma crise capitalista chamada crise do petróleo. Outra coisa que essa guerra também deixou muito claro foi a questão palestina. Então, o drama dos palestinos, né, expulsos de suas terras, fortaleceu o papel político da Organização da Libertação da Palestina, chefiada por Yasser Arafat. Okay? Com o tempo, as coisas foram melhorando. As colinas de Golã nunca foram devolvidas a seus antigos donos. Mas a Cisjordânia, a faixa de Gaza, tem uma relativa independência e a Península de Sinai foi devolvida para o Egito. A Península de Sinai exatamente confronta com o sul de Israel e ela tem lá seus temas bíblicos, né? Fora alguma coisa que para Israel seria muito importante, que é o petróleo. Notem mais ou menos o seguinte, que essa área daqui seria o Mar Vermelho. O Mar Vermelho entra terra dentro e vai banhar Israel num lugar chamado Golfo de Aqaba. Aqui tem outro golfo chamado Golfo de Suez. E daqui sairia o canal de Suez, que liga Suez ao Mediterrâneo. Israel criou um bloqueio do canal de Suez, que foi muito mais interessante que esse bloqueiozinho que tanto trabalho deu de poucos dias atrás. Isso já não é novidade. Ok. Aqui nós temos um tanque da Guerra de 73. Bom, sul de Israel. Nós vamos começar pelo extremo sul, que é uma cidade chamada Eilat. Opa. Essa Eilat está no Golfo de Aqaba, está aqui, né, no mapa, e que seria uma entrada do Mar Vermelho. É uma cidade quente, no inverno a temperatura é sempre superior aos 18 graus, e tem uma série de atrações para todo tipo de curioso. Por exemplo, ele tem um centro, nessa cidade, pertinho da cidade, tem um centro de observação de pássaros. Então, o que o pessoal diz é que os pássaros que vão migrando, passando por cima do Saara, dão o último pit stop aí nesse centro de observação. Então, existem umas poucas dezenas de pássaros residentes e uma grande quantidade de pássaros migratórios. Uma outra característica bonita da Eilat é que existe um observatório submarino do mundo de corais. Você desce até 6 metros por terra, né, e consegue observar os corais, ou então desce no submarino que vai até 60 metros. E aí a frase que caracteriza a região é: os anjos pintaram a terra, a água ficou azul, e as outras cores foram das espécies que preenchem todo esse Golfo de Aqaba. Existe aí perto também o Recife de Golfinhos, que é extremamente interessante porque para crianças excepcionais, elas conseguem tirar o máximo proveito e elas rendem bastante aí, então é altamente recomendado. Uma cidade egípcia bem pertinho de Eilat é Taba. Ela foi devolvida ao Egito em 1989, mas ela tem características muito israelenses, né? Então, por exemplo, no Hotel Hilton, você pode ligar para o Hotel Hilton com o telefone de Israel. E você faz de Taba excursões pelo Sinai.
As mais importantes seriam pelo Mosteiro de Santa Catarina, que fica aqui, e pelo seu vizinho, que não está mapeado, que é o próprio Monte Sinai. Bom, para quem gosta, quem tem criança, né? Jumentos, antílopes, avestruzes, predadores, um pouco a norte de Eilat. E existe uma cidade chamada Timna, e perto de Timna se localizam as Minas de Salomão. Vamos falar mais um pouco disso. Bom, o deserto também tem suas atrações. Notem que ele representa 50% da superfície de Israel e 6% da população. O Ben Gurion se retirou para o deserto, ocasionalmente voltava para Tel Aviv, mas a casa e o túmulo de Davi e Paula Ben Gurion, eles ficam perto dessa cidade e são visitados. Diz que Ben Gurion guardava aí 5.000 livros, mais 30.000 em Tel Aviv, e ele botou aí uma frase famosa de Isaías, que eu não lembro exatamente, mas o teor é: temos que ocupar o deserto. Então ele foi um novo Isaías na ocupação do deserto. Existe um museu da Força Aérea de Israel, existe um museu de beduínos, moram no Sinai cerca de 65.000 beduínos nômades, mais 65.000 estabelecidos nas cidades. Eles são extremamente hospitaleiros e são facilmente reconhecidos pelas vestimentas, né? Pelas tendas pretas, pelo gado, ovelhas, cabras e camelos, que são imprescindíveis para viajar no deserto e, e fazer a vida nômade. Né? Normalmente, um beduíno tem 2 esposas, né? E se você visita um beduíno, você prova o café. O café, ele tem uma receita própria, é razoavelmente parecido com o café turco, né? Ele é fervido diversas vezes e com isso daqui ele fica extremamente forte e amargo. Né? Ele demora 6 horas para ser servido. E aí você passa por 3 degustações. A primeira é a degustação da hospitalidade. A segunda é a degustação das boas-vindas. A terceira é a degustação da felicidade. Bom, o Negev é um deserto, né? Então nada mais justo que o exército de Israel faça que nem os americanos, né? Use isso como campo de treinamento. Ok, acho que eu falei quase tudo. Vamos em frente. Bom, aqui seria a cidade de Eilat, um porto, né? A cidade não é muito grande, deve ter perto de 30.000, 40.000 habitantes, não é das maiores cidades de Israel, mas é um porto muito movimentado, né? Porque tem saída para o Mar Vermelho. Aqui tem um povoado beduíno, tem um povoado beduíno. Esse povoado beduíno foi destruído para passar uma autoestrada por aí. E aí provocou grande celeuma nos jornais, porque nesse povoado, inclusive, tinha uma escola que ensinava as crianças beduínas a processar borracha. Isso aqui é uma visão muito pobre, né, do mundo de corais, perto de Eilat. Né? Esse daqui, esses dois são de Timna. Timna ficou famosa porque é a primeira mina de cobre do mundo, hoje desativada. Essa mina é impropriamente chamada de Minas do Rei Salomão. Quem estudou no ginásio, né, as Minas do Rei Salomão, ele tem uma característica interessante porque ele é um livro não escrito em português, mas traduzido magnificamente em português por essa de Queiroz. E nesse livro, As Minas do Rei Salomão, a caçada da mina do Rei Salomão é certamente dentro da África. E, inclusive, participa dessa caçada um escravo negro, que na verdade vai ser o príncipe herdeiro da região das minas do Rei Salomão. Enfim, perto da entrada das minas
existem os pilares de Salomão, essa maravilha da natureza, né? Vocês podem perguntar, mas por que que o mar, sendo tão azul, se chama Mar Vermelho, né? E a teoria que existe foi a seguinte: em inglês, antigamente o nome desse mar era Reed Sea. Reed significa caniço, junco, né? E teve algum inglês que não caprichou muito na hora de transcrever e escreveu como comeu uma letra E. Então ficou Red Sea e ficou Mar Vermelho até hoje. Ok? Bom, agora nós vamos entrar no Sinai. Então o que que nós falamos, bem de leve, deixa eu até voltar, que é possível, a partir de Eilat e Prataba, você paga alguma ninharia, troca o seu dinheiro em dinheiro egípcio, né? E entra numa excursão que, enfim, vai para dentro do Sinai, vai para um lugar que seria a versão egípcia de Eilat, ou vai para o Mosteiro de Santa Catarina e para o Monte Sinai. Tudo isso você consegue fazer, se precisar, até num dia, né? De carro Você é que foi as no Monte coisas são Sinai? complicadas. Oi? Você foi no Monte Monte Sinai? Sinai? Não fui. Não fui, gente. Eu não fui no sul de Israel. Tudo aquilo que eu estou contando, eu não fui para o Mar Morto, eu não fui para o sul de Israel. Eu estou contando porque são coisas muito interessantes que vale a pena conhecer. E eu me arrependo de não conhecer. O que eu ia falar? Ia falar que o Mosteiro de Santa Catarina. Esse Mosteiro de Santa Catarina é uma homenagem póstuma, né, a Santa Catarina de Alexandria, que ficou famosa por ser torturada numa roda com pontas e depois enforcada. Aí a velha Helena, mãe do Constantino, né, criou esse Mosteiro de Santa Catarina, e nesse Mosteiro de Santa Catarina tem algumas coisas interessantes. A primeira delas é uma basílica, uma igreja, né, católica, chamada Basílica da Transfiguração, que tem um mosaico maravilhoso do século IV, representando a transfiguração. Aqui estão os 3 apóstolos, né? Aqui estão os 2 profetas que subiram com Jesus para os céus. Perto dessa igreja existe uma mesquita que aparentemente serviu de refúgio para Maomé na hora que ele estava fugindo. Aqui seriam as habitações dos eventuais visitantes. Aqui seriam as habitações dos padres. Aqui seria uma biblioteca que conta com 3.000 manuscritos cristãos, só perde em quantidade para a Biblioteca do Vaticano. Aqui são guardados ícones, não estão abertos para o público, mas alguns deles são expostos na igreja. Existem 2.000 ícones. Aqui é o Poço de Moisés, onde Moisés teria encontrado sua futura esposa Séfora. Aqui, já do lado de fora, existe um cemitério e uma sala dos esqueletos. Então, 5 anos depois de sepultados, os ossos são removidos e levados para essa sala de esqueleto, que, pelo que dizem, não é tão macabra como a igreja de Évora, em Portugal. E, finalmente, aqui nós temos a sarça ardente. Essa sarça ardente foi aquela que falou com Moisés e disse: olha, você tem que ir para o Egito. E ela deveria estar localizada mais ou menos nesse ponto. Perto do Mosteiro de Santa Catarina existe o Jamal Musa. Musa é Moisés, né, em árabe. Jamal é monte, Monte de Moisés, ou Monte Sinai, que você pode subir, desde que você esteja disposto a
subir 2.300 metros, 3.700 degraus na rocha. E aí ele teria recebido os 10 mandamentos. Pouquinho mais de... Estamos quase acabando Israel, gente. Falta falar um pouco das 4 cidades sagradas. As 4 cidades sagradas para os israelenses são Jerusalém, Hebron, Safed e Tiberíades. Hebron fica na Palestina. Então imagino que dor deve ser para o israelense saber que uma das suas 4 cidades sagradas não fica em Israel. Bom, cada uma dessas cidades está associada a algum elemento. Então, Jerusalém está associada ao fogo, que está permanentemente aceso no templo, que foi sagrado para o rei Davi. Hebron está associada à terra. Nós vamos ver depois que a Gruta dos Patriarcas Bíblicos fica em Hebron, em primeira capital do rei Davi, e fica com isso associada à terra. Safed, por ser um centro da Cabala, né, ela está associada ao ar, mística e espiritualismo. E Tiberíades, por estar no Mar da Galileia, está associada à água. Então dizem que a redenção vai ser iniciada em Tiberíades. Messias vai surgir das águas do lago e vai subir, né, até Safed, no alto de uma colina. Sempre lembrando que Safed é a cidade mais alta de Israel. Então essas seriam as 4 cidades sagradas para os israelenses. Falar bem de leve sobre Kibbutzim e agradecendo a Miriam, Carlos, só um né? minutinho. Opa, A fala. dúvida. Você sabe se Tiberíades tem alguma coisa que ver com o imperador Tibério? Com certeza. Com certeza tem. Com Foi certeza fundada tem. pelos romanos? Eu não sei se chegou a ser fundada pelos romanos, mas os romanos andaram por aí. Isso é certeza, tá? Tá. É que nem Cesareia, né? Cesareia tem a ver com Augusto, né? Exatamente. Então, com certeza sim, né? E mesmo que não tenha andado diretamente, os romanos passaram por aí e foram além. Nós vamos ver daqui a pouco que foram bem além. Eu vou checar isso depois, eu vejo, tá? É aquilo que eu falei, qualquer pergunta que vocês fizerem, eu confesso. Bom, vamos lá. Falar alguma coisa de kibbutzim, né? Agradecendo a Miriam, né, que abriu os olhos para uma nova perspectiva dos kibbutzim. Kibbutzim é o plural de kibbutz. Os kibbutzim existem desde o primeiro de 1909, do qual vemos uma vista aérea aí embaixo, e foram muito importantes até os anos 90 na concepção original. O que era a concepção original? Era de um sionismo trabalhista. Você dá o que pode e recebe o que precisa. Ou seja, você trabalha de graça, mas você tem tudo aquilo que você precisa para o seu sustento. Eles foram... bom, hoje em dia existem os 300 kibbutzim, cada um tem 100, um pouquinho menos de 100, até um pouquinho mais de 1.000 participantes, mas já existe uma nova forma de trabalho. Em vez de todo mundo só trabalhar, tem gente que recebe para trabalhar. Inclusive, gente não exatamente contratada, ou seja, gente que está lá com funções de gerência e assim por diante. Os kibbutzim que funcionam do jeito original, hoje em dia são menos de 25%. Então, dos 300, devem ser uns 70 e até menos, né? Durante um certo tempo, falou-se que os kibbutznik, que seriam os habitantes dos kibbutz, seriam a reserva moral ou o sal da sociedade de Israel. O que significa o sal da sociedade? Um tempero barato que, no entanto, acrescentado à comida, dá um baita de um sabor, né? Os kibbutznik nunca foram mais do que 8% da população total do Egito. Hoje não chegam a 2%. Tá? Então, com o tempo, eles foram se modificando. Houve coisas que foram suprimidas, funcionalidades que foram suprimidas ao longo do tempo. Por exemplo, o lar das crianças, o refeitório comunal. O lar das crianças é curioso, né? Porque em determinados momentos apareceu
a ideia de que as crianças estariam sendo mal cuidadas por estarem privadas dos pais durante a maior parte do tempo. Isso foi refutado, né, por muitos israelitas que, na minha época, do tipo anos 70, 80, cansaram de mandar crianças israelitas e não israelitas para os kibbutzim. A ideia original dos kibbutzim era se contrapor aos moshavim. Os moshavim são fazendas individuais, ou seja, você recebe a fazenda do governo e você é responsável por ela, e você ganha o que você puder fazer em cima dela. Os kibbutz, não, é uma fazenda coletiva, né? Com o tempo, os kibbutzim foram mudando de função, como nós já falamos, né? Hoje em dia, existe um grupo de kibbutznik especializado em dança contemporânea, existe a orquestra dos kibbutzim, existe até um kibbutz que presta consultoria para outros kibbutz. Ou seja, você quer montar um kibbutz? Vem falar comigo que eu te digo o que você tem que fazer. E a tendência mais recente e crescente é aparecer nos kibbutzim urbanos, que significa trabalho social em conjunto, em, em, em prol de comunidades menos favorecidas. Sempre lembrando que os kibbutzim representam hoje 10% da produção industrial e 40% da produção agrícola de Israel. Isso é muito significativo porque Israel, hoje, apenas 20% das terras são aráveis. O consumo, grande parte do consumo, 95%, é interno, de produtos naturais. E a importação são exatamente o que Israel não pode dar. Cereais, oleaginosas, café, cacau, açúcar, carne. Último de Israel, Patrimônios da Humanidade Unesco. Bom, alguns nós já conhecemos ou imaginamos que deveriam ser, né? Então, o número 1 é a Cidade Velha, eles estão em ordem cronológica, na entrada na Unesco, né? Então, o número 1 seria a Cidade Velha e Muros de Jerusalém, em 1981. O segundo é Massada, que entrou em 2001, que é duplamente interessante por ter palácios no estilo clássico romano e por ter acampamentos usados pelos romanos e a rampa de ataque. O terceiro também conhecemos, a Cidade Velha de Acre, que tem não só estruturas do tempo dos cruzados, como estruturas posteriores dos muçulmanos. Por exemplo, banhos turcos, cidadela, mesquita, mercados, etc. O quarto, a gente falou de leve, na hora que eu disse, eu não fiquei impressionado por Tel Aviv, mas Tel Aviv, ela foi inaugurada em 1909 e a partir daí seguiu um programa rígido de urbanismo, sendo que a maior parte das construções foi feita por arquitetos locais formados na Europa. Nós conhecemos também a número 7, que são os locais sagrados dos Bahá'ís. Nós falamos disso em Haifa, aquela religião, né, onde todo mundo tem o que contribuir, nenhuma religião tem o monopólio da verdade absoluta, e os locais sagrados principais são o maior em Haifa, o segundo em Acre, e tem mais uma série de locais sagrados espalhados nas vizinhanças também dos Bahá'ís. O que faltou falar? Então, faltou falar. Bom, primeiro, o número 5, as 4 cidades da Rota do Incenso. Desde tempos anteriores aos romanos, existia um comércio entre a Arábia e a Mesopotâmia, e basicamente o que a Arábia supria era incenso e mirra. E aí existiam pontos de paradas das caravanas ao longo do deserto de Negev. E hoje, 4 cidades fazem parte do patrimônio da Humanidade Unesco. Elas são exatamente paradas, né, dos caravansarais. As caravanas param nos caravansarais, onde elas passam, por exemplo, a noite e são reabastecidas, né? E nessas cidades tem-se fortalezas, construções urbanas, sistemas de irrigação poderosos.
Bom, o número 8 é o mais antigo dos outros. Ele, por estar no Monte Carmelo, foram encontrados vestígios de homens que viveram 50 mil anos atrás. Homens de Neandertal, que se ocupavam inicialmente da caça e coleta e foram migrando devagarzinho para agricultura e pastagem. Seguindo a ordem normal, aparecem os téus, que são cemitérios em 3 cidades históricas. Esse Megido é o Armageddon, né? Você encontra artefatos da Idade do Ferro, sinais de coleta de água subterrânea e assim por diante. O número 9, grutas que foram habitadas desde o século 8 a.C. e que exerceram funções de cisternas, moinhos, banhos, estábulos e até pombais. Então existe uma gruta que permitia que você criasse até 2.000 pombas, que eram usadas tanto para alimentação como para rituais. E o último, mais recente, né, em ordem cronológica, seria a necrópole de Betcharem, que é ocupada a partir do 2º século antes de Cristo e vai até pelo menos século II depois de Cristo. E essa necrópole é a necrópole do patriarca Judá. Esse sujeito é extremamente importante porque ele fez o seguinte: preocupado com a chegada dos romanos e a chance de acabar com toda a tradição oral dos judeus, ele começou o Mishnah, que seria o embrião do Talmud. Ou seja, toda a história oral dos judeus que complementa a Bíblia começa a aparecer nessa época. Ok? Acabou Israel. Carlos, Palestina. Oi, fala. tem uma sugestão. Que você Diga. tem agora a Palestina e depois tem a Jordânia, né? Sim. Está pensando da gente podemos avançar na Palestina, mas deixar a Jordânia para quinta-feira. Por mim, Boa tudo bem. ideia. Boa ideia. Por mim, olha, Wagner, é até um favor, tá? Que senão Tá. eu ia correr que nem um maluco aqui. É. E ó que eu tô podando coisas. Uhum. Então, ninguém tá contra, tudo bem, vamos em frente. Bom, Ninguém se manifestou, mas isso, quem cala consente. é. Tudo bem. Quem Essa é a concorda bandeira da... continua sentado. Eu acho que o rapaz mais moço, esse tem chance de levantar. Os outros... Bom, vamos lá. Essa é a bandeira da Palestina, tá? Vocês vão encontrar daqui a pouco uma grande similaridade com a bandeira da Jordânia. E, na verdade, esses 2 países são farinha do mesmo saco. Olá, gente. Agora vamos a falar da Palestina. Vocês estão escutando A ou não, né? Palestina Não, não é não. reconhecida como... Então vamos pular. Estamos escutando. Agora vamos lá. Estamos escutando. Ok. Era a guia falando da Palestina, mas eu vou esticar um pouco bom. que ela resumiria, tá? Tá bom. Bom, eu pus Palestina com ponto de interrogação e eu vou contar depois o que é isso, né? Na verdade, Palestina são 2 pedaços. Esse pedaço que chama Cisjordânia, que fica, vamos dizer, limítrofe ao Mar Morto, né? E esse pedaço limítrofe com o Egito, que se chama faixa de Gaza. Os 2 têm características muito próprias. O interessante é o seguinte: se vocês olharem os postos de fronteira, vocês vão ver que dos 7 postos de fronteira, 6 são com Israel e 1,5 com o Egito. Bom,
Por que eu escrevi Palestina e botei um ponto de interrogação? Porque uma vez eu vi em algum lugar que o Google se recusava a mencionar a palavra Palestina. Então eu fui no Google Map, né, pedi pelo mapa da Palestina e veio esse mapa que não tem a palavra Palestina, mas também não tem a palavra Israel, convenhamos, tá? Então vamos perdoar um pouco o Google por isso. Bom, vamos falar agora um pouco sobre os dois pedaços da Palestina, como é que era a Palestina ao longo do tempo. Então, em 1946, existia ainda o mandato britânico na região, e o mandato britânico na região considerava a Palestina uma coisa só, correspondente à atual Palestina mais Israel. E em 1947, as Nações Unidas fizeram um plano de partição entre Palestina, propriamente dita, e Israel. Aí teve a independência de Israel, houve as guerras, né? E depois das guerras, a Palestina ficou com esta cara, né? A pequeníssima faixa de Gaza e aquilo que se chama margem do oeste, fica a oeste do que seria o Rio Jordão, né? Essa seria uma dominação inglesa, né? Se, por exemplo, o nosso amigo Yves Saint Laurent tivesse chegado antes, provavelmente chamaria West Bank de Rive du Rat. Nós temos aí, finalmente, a cara da Palestina de hoje, em 2014, que é equivalente a hoje, e a parte do West Bank está aqui ampliada, e vocês veem nitidamente três áreas. Uma área A, chamada área A, que é de controle militar e civil da Palestina. Uma área B, que é de controle misto. Significa o seguinte: controle civil da Palestina e controle militar de Israel. E uma área C, que é controle total de Israel, pertence à Palestina, mas é controle total de Israel, com exceção das escolas que são mantidas pela Palestina. O lado verde representa a área C, o amarelo representa a área A e B. E existem alguns enclaves, o mais famoso é o de Jericó, né? O Jericó fica em plena área C, quer dizer, numa área sob controle total de Israel, e, no entanto, ele tem algumas características próprias. Um pedaço de Jerusalém faz parte da Palestina. Os outros dois pedaços seriam a faixa de Gaza, que é dominada pelo Hamas, tão detestado pelo Bolsonaro, né? E que é o pior pedaço, vamos dizer, da Palestina em termos de higiene, em termos de sobrevivência econômica, em termos de desemprego, tudo. Nessa faixa de Gaza dominada pelo Hamas, né, Israel controla o espaço aéreo, 6 dos 7 pontos de fronteira e toda a movimentação de mercadorias e pessoas. Né. Do lado do West Bank, ou da Cisjordânia, né, quem domina é o Fatah. O Hamas e o Fatah estão entrando em acordo e estão prometendo eleições para esse ano, e mais do que isso, pode haver uma reaproximação legal com Estados Unidos e Israel, que é um negócio que está sendo ensaiado há muito tempo, né? Desde 1994 tem, ou 93, 94, não lembro direito, tem o Tratado de Oslo, e aos poucos as coisas parecem estar melhorando. Só esqueci uma coisa no anterior. Em 2019, tanto Estados Unidos como Israel romperam com a Unesco. Então, desde 2019, presidente Trump, né, já não vai mais aparecer mais nenhum outro patrimônio da humanidade Unesco Israel, a não ser que mude a situação como já mudou.
já foi retirada, já foi e voltou de novo. E outra coisa importante é que 22% do orçamento da Unesco para Patrimônios da Humanidade vem dos Estados Unidos. Então, a coisa está ruim para tudo quanto é lado. Desculpem. Olá, gente. Vamos lá. Tá. A Palestina tem área de 6.000 km², 5 milhões de habitantes, o índice de desenvolvimento humano inferior ao da Israel e inferior ao da Jordânia, que é catalogado como sendo médio. Tem um total de 28% de desemprego, mas esse desemprego se acentua na faixa de Gaza, onde ultrapassa os 40%. Ela ficou independente em 1988, graças à Organização da Libertação da Palestina, chefiada por Yasser Arafat. Na ONU, era observador, mas não membro, embora ela seja reconhecida por 71,5% dos países da ONU. Em 2014, a ONU votou o fim da ocupação por Israel. O forte da indústria, cimento, pedreiras, têxteis, sabão, padrepérola, esculturas em madeira de oliveira. As exportações e as importações estão bem desbalanceadas, né? O forte da agricultura é azeitona, que são exportadas para todo mundo, tecelagem, calcário. Eles têm pedreiras, né? E exploram principalmente o que eles vendem como pedra de Jerusalém. As importações, eles são obrigados a importar alimentos, materiais de construção, e estão começando agora a se especializar na construção de edifício, e para isso a mão de obra deles está sendo treinada na Turquia. A força de trabalho, 65% serviços, 23% indústria, 12% agricultura e mais ou menos reflete o PIB. Né? Com o bloqueio comercial de Israel, 85% das fábricas foram fechadas ou estão operando a menos de 20% da capacidade. Porém, existem sinais de recuperação, por exemplo, em Belém, montaram um centro de pequenas empresas, onde estão ensinando os skills de informática e marketing, e hoje em dia, desde 2017, existem 241 empresas startups, cada uma gerando uma média de 6 empregos e bancadas, em grande parte, por investimentos particulares. Na fronteira com o Egito e Israel, hoje está conseguindo passar um tráfego de 250 caminhões por dia, que, perto do que era, é muito. Vamos em frente. Vamos agora para Jericó. Jericó é famosa por ser a cidade das palmeiras da Bíblia. Ela fica a 260 metros abaixo do nível do mar e é a mais baixa de todas. Se vocês olharem na foto à direita, no alto, vocês estão vendo aqui escrito a mais velha cidade do mundo. E aqui embaixo, fonte de Eliseu. Aqui, a mais baixa cidade do mundo, uns 260 metros abaixo do nível do mar, tem 10.000 anos e paz abençoada a partir da cidade mais velha. Gente, quando Raul Seixas nasceu há 10.000 anos atrás, ele deve ter nascido em Jericó, que era a única cidade habitada na época. Então, quem diz que ele nasceu em 1945 em Salvador, está mentindo. Né? Bom, Jericó, ela foi cercada por Josué. Josué seria o substituto de Moisés depois que ele morreu, né? E ele foi conquistando devagarzinho o que seria Israel. E Jericó era uma cidade fortificada, e então deu muito trabalho para conquistar. E a estratagema usada foi um cerco de 7 dias. Nos primeiros 6 dias, simplesmente uma volta em torno da cidade. No 7º dia, passaram soldados armados, passaram sacerdotes com trombetas, passou a Arca da Aliança e finalmente mais soldados. E aí o pessoal tocou as trombetas e gritou:
E em cima dessas trombetas e desses gritos, Jericó veio abaixo. Nós falamos da fonte de Eliseu, aqui do lado, né? Essa fonte de Eliseu, ela é famosa porque foi um milagre feito por Eliseu que converteu a água que era imprópria para água boa, simplesmente jogando uns punhados de sal nela. Do ponto de vista de Bíblia, Jesus curou 2 cegos, ou um, né? Depende do evangelho, e foi hóspede na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um coletor de impostos e, enfim, ele tinha suas peculiaridades como coletor de impostos. Ele era um homem extremamente baixinho e quando Jesus foi visitar Israel, ele se empoleirou no alto de uma árvore que seria parente do que a gente conhece hoje como árvore de Zaqueu, que fica bem na entrada da cidade. E aí convidou Jesus para a casa dele, jantaram, foi convertido, viveu feliz para sempre. Jesus também esteve 40 dias numa gruta, onde hoje foi construído um mosteiro que se chama Mosteiro da Tentação, e ele fica numa montanha, né, que hoje é servida por um teleférico e certamente não era na época. Né? E aí o Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo. Primeiro foi obrigado a um jejum no deserto, o diabo ofereceu pão, Jesus recusou. O diabo levou ao alto de uma cidade sagrada, que provavelmente é Jerusalém, e diz: pode se atirar, se você confia em Deus, Deus te salvará. Jesus falou: não preciso disso, né? E finalmente Jesus disse: olha, se você me idolatrar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Sempre lembrando que na Bíblia o diabo era realmente dono de todos os reinos do mundo. Então ele está fazendo uma barganha com Jesus. Bom, essa história foi contada, né, na Bíblia, né? E provavelmente existe uma parábola em cima disso. Os 40 dias que dão origem à quarentena, né, a famosa quarentena, são os 40 anos no deserto, ou os 40 dias no Monte Sinai, até receber as tábuas, os 10 mandamentos. A oferta de pão representa os prazeres carnais do homem que Jesus derrota com a virtude da castidade. A oferta de se jogar do alto significa o sucesso. E Jesus responde simplesmente com o poder com a virtude da pobreza. E finalmente, a terceira é a autonomia do querer divino, que com obediência a Deus, Jesus vence o diabo. Ok. Então nós falamos de Jericó. Carlos, o que é isso embaixo à esquerda? Embaixo à esquerda aqui, É. esse aqui é o mosteiro. É um mosteiro que foi Esse que é o erguido, é mosteiro? um mosteiro greco-ortodoxo que, aliás, está aqui, tá? Opa, deixa eu mostrar. Não sei se vocês veem na montanha alguma coisa no mosteiro. Inclusive tem um detalhe interessante. Não estava previsto na viagem passar por Jericó, mas nós convencemos a guia dizendo o seguinte: puxa, é uma cidade que vale a pena visitar, né? Ela disse: olha, nós vamos parar na entrada da cidade. Eu vou mostrar o que dá lá perto e o resto vai ficar por isso mesmo, né? Então esse é um habitante típico de Jericó, oferecendo o seu camelo, né? Esse aqui é o nosso ônibus de excursão, parando na frente de lojinha, que dava para comprar um monte de coisa boa, bonita e barata, né? E de longe a gente viu a Montanha da Tentação. Só isso. Aí a árvore de Zaqueu nós também conhecemos, minto. Mas não chegamos suficientemente perto para ver isso. Embora hoje, né, com o teleférico, você chega lá numa boa. Vamos para Belém. Belém
onde Jesus nasceu. É um pouco diferente de Jericó do jeito que foi apresentado para nós. Que para nós, nós conseguimos visitar mal e porcamente Jericó com a nossa guia israelense. Mas isso não teria sido possível em Belém. Em Belém a entrada é fortemente, como é que se diz? Bom, enfim, existem restrições e a gente só pode entrar lá com um guia local. Então nós visitamos Belém com um guia palestino. Bom, vindo de Jerusalém, existe o túmulo de Raquel na entrada da cidade. Isso vai ser interessante porque de toda aquela árvore genealógica que parte de Abrão e vai até Jacó, todos os patriarcas e suas mulheres estão enterradas em Hebrom, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas Raquel, que é a segunda esposa de Jacó, está enterrada pertinho de Belém. Bom, foi construída uma igreja da Natividade, substituindo uma basílica de 325 depois de Cristo, construída naturalmente a mando da nossa Helena, mãe de Constantino. Essa igreja da Natividade acolhe gregos ortodoxos, católicos, armênios ortodoxos e tem as cruzes dos três. Essa daqui seria a porta da humildade. A gente entra pela porta da humildade não exatamente para ser humilde, mas para impedir que os saqueadores, que dizem ser os muçulmanos, entrassem lá dentro e carregassem o que existia. O layout da porta original tem alguma coisa assim. Okay? Que mais? Existe a igreja de Santa Catarina, com capelas para São José, os Inocentes e São Jerônimo. Nas proximidades, Campo dos Pastores. Então, os pastores foram avisados, né, do nascimento de Jesus também. Né? E existe a famosa Gruta do Leite, cuja história é a seguinte. Na fuga de Belém para o Egito, Jesus, Maria e José pararam numa gruta e nessa gruta Maria, que estava amamentando, deixou cair um pouco de leite. E aí ficou uma mancha branca no chão. Então isso ficou um objetivo de visita para muitas pessoas que buscam fertilidade ou a garantia de produção de leite materno. Bom, essa é a nave principal da Igreja de Natividade. Esse é o altar principal. Aqui teria nascido Jesus, e aqui, comemorando o nascimento de Jesus, uma estrela de 14 pontas. E dentro desse buraco tem um olho sagrado. Então é um momento muito bonito. Tem pessoas que saíram dessa experiência totalmente em êxtase. Né? Por que a estrela de 14 pontas? Bom, uma explicação razoável que existe é o seguinte. Existiram 14 gerações de Abraão até Davi. Existiram 14 gerações de Davi até a deportação dos judeus para a Babilônia. E mais 14 gerações até o nascimento de Cristo. Eu, como uma pessoa com alguma índole matemática, eu fiz umas continhas e eu achei o seguinte. Desde Davi até a deportação da Babilônia são 400 e pedrada de anos, 14 gerações, 30 anos por geração, me parece razoável. Da deportação da Babilônia até Jesus Cristo são os 580 anos, dividido por 14 gerações, 40 anos por geração, razoável. Mas, de Abraão até Davi, são 1000 anos, que dividido por 14 gerações dá 70 anos para cada geração. Milagre da fé, né? Bom, minha esposa está aqui na frente do que teria sido a manjedoura.
Essa manjedoura dá o nome da praça onde fica essa igreja. São Jerônimo andou por aqui, se retirou numa cela, numa igreja contígua. Aqui está uma pintura do Caravaggio, né? Mostrando São Jerônimo fazendo o quê? Unificando a Bíblia. Até a época, todas as Bíblias estavam em grego e existiam várias versões. Então, a ideia do São Jerônimo foi produzir durante anos a fio uma versão única em latim. E a partir dessa versão foram produzidas todas as Bíblias que se conhecem até hoje. Mais algum detalhe, e aqui o local que comemora o anjo informando aos pastores, né? Então o anjo falou para os pastores que Jesus tinha nascido, e aí disse amém, porque Jesus Nazareno foi criancinha também. Vamos para Hebrom. Esse Hebrom tem o nome completo de Hebrom al-Khalil, né? Vocês já devem ter visto, né, que Khalil é um sobrenome bastante comum aqui no Brasil, e Khalil significa amigo, e significa exatamente Abrão. Hebrom está especializada na produção de uva, cerâmica, vidros. Foi a primeira capital de Davi, rei de Israel, antes de Jerusalém. Em Hebrom a gente encontra escavações de cemitérios de Teus, na Idade do Ferro. E o monumento mais importante é a Mesquita de Abrão. No lugar onde havia uma gruta e que ficou o túmulo dos patriarcas. Então, nesse local está guardado Abrão, sua esposa Sara, seu filho Isaac, sua nora Rebeca, seu neto Jacó e a primeira esposa de Jacó, Lia. Consta que Abrão montou a tenda nesse local, e esse local, na época, tinha muitos carvalhos. E os carvalhos são notáveis por sua resistência a tempestades, né? Pode vir a pior tempestade do mundo, o carvalho não se abala, como Abrão. Né? Uma pequena incursão literária na história está num soneto de Camões, que eu não sei inteiro, mas eu vou reproduzir o que eu acho interessante. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Bom, esse é, de novo, o número 7, né, um número extremamente cabalístico. Né? Então, Jacó serve seu tio Labão, e no fim desses 7 anos, ele ganha a mão da filha mais velha, Lia, porque essa era a regra. Na verdade, ele estava apaixonado por Raquel, que é irmã de Lia, mas ele não podia se casar com Raquel enquanto não se casasse com Lia. Outra coisa interessante é Labão, pai de Raquel, serrana bela. O que tem a ver o serrana bela? Né? O serrana bela, provavelmente, o Camões aí ele usa para fazer com a rima seguinte, mas não servia ao pai, servia a ela, porque ela só por prêmio pretendia. Mas mostra que, na época, o pessoal morava em lugares altos, então serrana faz todo sentido. E o bela também faz bastante sentido, porque sendo de uma categoria gramatical diferente de ela, é uma rima maravilhosa, chama-se rimas ricas, né? Bom, aí vai adiante, né? Diz que, mas o velho, usando de cautela, em vez de dar Raquel, lhe dava Lia. E aí o Jacó passa a servir mais 7 anos, dizendo, mas servira, se não fora para tão grande amor, tão curta a vida. Então, de novo, o número 7, e finalmente Jacó consegue se casar com Raquel. Consta que Abrão não conseguia ter filhos com a Sara, e aí ele teve uma escrava chamada Agar, com toda a aprovação de Sara, que lhe deu um filho, que seria o Ismael,
da qual descenderiam os muçulmanos hoje. E de Sara descenderiam, via Isaac, que nasceu depois, todos os judeus e cristãos. O Ismael não se deu bem com Isaac, ele hostilizava o Isaac, então, num determinado momento, tanto Agar quanto seu filho Ismael foram afastados. E a Bíblia não fala mais nada deles depois disso. Ok. Bom, Hebron ficou famosa e continua famosa por causa da tensão política. Houve um massacre de judeus em 1929, com 67 mortos e 135 feridos. Durante a guerra de 7 dias, dos 6 dias, perdão, está errado, foi ocupado um hotel por judeus vestidos de turistas. Em volta de Hebron foi montado um povoado com 7.000 judeus. Em 1994, um judeu fanático matou quase 30 muçulmanos dentro da mesquita de Abrão. E o resultado dessa história, que foi adiante, foram 60 mortos. Até que, enfim, em 1997, foi criado Hebron 1 e Hebron 2, com uma força-tarefa que trabalha junto com a autoridade palestina e com o exército israelense que policia toda a área. E essa força-tarefa tem gente da Escandinávia, da Turquia, da Suíça, da Itália, sempre lembrando que a Noruega foi um dos primeiros países, acho que foi até o primeiro, que reconheceu a Palestina. Então, nós temos um Tel à esquerda, nós temos a Mesquita de Abrão à direita, nós temos o Sansão carregando o portão de Gaza para o monte onde se situa Hebron, mas isso não está em Hebron, isso está na Europa, numa igreja da Europa. Vocês terem ideia do patrulhamento, aqui à direita tem soldados israelenses patrulhando o mercado, a famosa produção de vidro de Hebron, Hebron 1 e Hebron 2, e com as cidades judias, e o Muro da Vergonha, construída pelos muçulmanos para impedir que os israelenses joguem detritos na área muçulmana. Então a tensão aí é muito forte. Que horas são, Wagner? 9h30. Opa, tão rapidinho. Palestina, Patrimônios da Humanidade Unesco. Além da Basílica da Natividade e além de Hebron al-Khalil, existe mais um morro, né, que foi cultivado, muito bem cultivado. Hoje ele permite que você tenha oliveiras, videiras, né? Ele é alimentado por fontes subterrâneas, ele tem a estrutura de terraço de cultivo, um sistema tradicional distribui água aos moradores. E, finalmente, 3 imagens tristes da Terra Santa. Esse é o último, gente. A mina de cobre abandonada, crateras em volta do Mar Morto. Isso já foi Mar Morto algum dia, né? E a entrada da cidade de Belém, onde está escrito whatever, né? E está escrito também lá embaixo, a revolução começou aqui e vai continuar até que, e esperamos que a vida continue logo, logo. Gente, muito obrigado por hoje e até quinta, né? Valeu. Ótimo. Valeu, Carlos. Carlos, só uma pergunta. Não sei. Você falou que Tel é cemitério. Eu pensei que Tel fosse colina. Não. Por exemplo, Tel Aviv. Tel Aviv, se não me engano, é a colina. Eu acho, hein? Eu não sei dizer o que quer dizer Aviv, tá? Não, mas eu também não, mas Tel me parece que é uma colina onde fica pode ser uma colina adaptada para cemitério, né? Porque realmente na época o pessoal morava em lugares altos. Sim, Carlos, talvez o... Oi. Não, para com o compartilhamento, a gente vê tudo. Ah, sim, perfeito.
Ok. Foi ótimo, Carlo. Obrigado. Legal. Legal, foi excelente. Valeu. E hoje nem, Obrigada. e hoje nem Muito bom. precisou do Efim me ajudar, né? Mas o Então ponto a foi gente bem William, fácil. eu queria te fazer uma pergunta. Na Posso quinta-feira fazer a uma gente pergunta? continua. Faz a pergunta aí, Roberto. Ô, Miriam, não, quer dizer, a pergunta é geral. É o seguinte, o templo foi destruído 2 vezes. Por que não constrói mais uma vez, hein? É uma boa pergunta. Porque Faz tanto tempo, quer dizer, a Basílica de São Pedro foi reconstruída inúmeras vezes. Por que não reconstrói o templo? onde é que ficaria o templo, Roberto? Ele ficaria no Monte Muraia, né? Não, eu acho onde está a muralha. Não onde está a muralha, mas onde está o Domo da Rocha. Não, a muralha fazia divisa com Fazia o divisa, Palácio isso. de Herodes. Isso. Então Mas era a ali que ideia era. é que aquilo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Aí o Mas pessoal por pode que falar não algo mais. constrói lá? Boa Bom, não pergunta. sei. É uma Para pergunta, é uma começar, curiosidade. para começar, isso não é uma área católica nem judia, né? Acho que existe um aspecto do templo destruído que é um marco de um ponto na história dos judeus e do judaísmo que não tem volta, quer dizer, não é a reconstrução que resolve a questão toda, não é? Quer dizer, acho que o marco está estabelecido. Ali pode até ter um outro templo, não tem problema, mas assim, a destruição do templo marca o início de uma nova era no judaísmo em que os judeus se dispersaram. Quer dizer, Tá certo. a diáspora se dá a partir daí. Isso é uma Não. boa explicação, né? E a outra é É. exatamente essa, né? Que a área onde está o templo, ela não pertence nem aos judeus nem aos cristãos, né? Não, Hoje. eu não sei. Ela Eu faz não sei. parte do pedaço muçulmano de Jerusalém. Não, você Então sabe é por algo quê? mais complicado. A minha dúvida. Não, pode ser isso, viu? Porque a minha dúvida, por exemplo, Não, mas eu conta a acho que lenda, conta a lenda, viu, Wagner? Conta a lenda que aonde tem a Basílica de São Pedro, a Basílica de São Pedro foi construída exatamente sobre o ponto onde o São Pedro morreu, onde ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, lá, que era o circo, ainda não era o Coliseu, era o circo anterior ao Coliseu, naquele ponto, exatamente naquele ponto em cima, construíram a igreja. E eu pensei que, não sei, agora, se o terreno não é de ninguém ou pertence a vários, aí já entendo porque não se faz algo. Porque eu acho que seria um ponto de memória. Já que você está fazendo o compartilhamento do teu computador, da tua tela. Eu? Acho que ela não percebeu. Ela está compartilhando aí, mas tudo bem. Ok.